japonesa durante os séculos XV e XVI contribuíram para o desenvolvimento do comércio. Alguns mercadores prosperaram, fornecendo comida e equipamentos para os exércitos. Até os camponeses cresceram economicamente devido às novas técnicas de cultivo. Assim como na Europa medieval, o crescimento do comércio e do surgimento de novos mercados no Japão resultaram no desenvolvimento das cidades japonesas. A economia e as artes do Japão continuaram a crescer, apesar do declínio do sistema feudal. Agora com a Laís. Ok. Laís já se encontra online? Laís ainda não está online, né? Então eu vou pedir pro Murilo. Cadê o Murilo? Murilo, você consegue apresentar a sua parte? Sim. Então apresenta, depois a Laís, ela finaliza. Depois eu vou pedir para vocês fazerem só um comentáriozinho no final, tá? Já pode começar? Pode, Murilo. Bom dia, agora eu vou falar sobre a mulher japonesa. Mulheres do Japão, de 21 de fevereiro a 5 de março de 2018, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, com apoio e curadoria, sei lá que palavra é essa, da Curadoria, isso mesmo. Fundação Japão em São Paulo. São filmes japoneses protagonizados por mulheres, ressaltando valores como determinação, perseverança, união, amizade e laços familiares. Chie Simpo, de 48 anos, será a primeira mulher a ser presidente de um banco no Japão. Ele assumirá o posto do mês que vem. Na Nomura Trust em Banking, onde está desde 1989 e que nos últimos 2 anos ocupou um lugar na diretoria. Agora vou falar sobre o comércio do Japão. O Japão venceu nas barreiras do preconceito para ser um país comerciante, mas nem sempre foi assim. Saiba as causas. No final do século X, quando a China Século encontrou... X? Que século X é esse? É o quê? É triplo X? Século X. Ah, tá. É 10. Quando a China encontrou na era Sung, navios chineses começaram a chegar no mar do Japão, trazendo perfumes, remédios e seda para vender. Enquanto, em contrapartida, o Japão entregava ouro, pérola e mercúrio para a China. Esse pequeno comércio de pequeno porte manteve-se por 2 séculos, quando o Japão, por sua vez, também começou a enviar navios mercantes para a China. Era um comércio passivo, mas uma troca de mercadoria do que propriamente um negócio que envolvia lucros. Embora a Europa já vivesse uma fase de expansão mercantil com a divisão do mundo em dois, a partir do Tratado de Todas as Ilhas, pela Espanha e Portugal, o Japão, neste mesmo período, estava à margem desses acontecimentos. Porém, Portugal sabia que o Japão estava na parte do mundo que lhe pertencia. Assim, era um direito tentar estabelecer uma rota comercial com aquele país, junto com os mercadores portugueses. Pronto. Ok. Finalizou, Murilo? Ficou faltando a Laís, né? Aham. E Ana Júlia, na verdade, né?
Eu tentei falar com a Laís, professor, mas ela não me respondeu. Mas tá ok, pessoal. Então, fechamos por agora, né? Sim. Eu acho que a Laís ia acordar às 7 horas da manhã pra ver algo. Pessoal, deixa eu Ela falou. finalizar a apresentação do 3 aqui, ó. Só fazer um comentário. Pessoal, foi show de bola. Ontem eu tenho que pedir desculpa a vocês pelo tempo. Foi eu que me extrapolei ali no meu horário, né? Acabou que eu acabei pegando o tempo de vocês. Então, o tio não vai penalizar nessa questão, não, tá? Podem ficar Não, sossegados, tudo bem, tio. ok? E outra coisa, eu gostei da apresentação. Vocês me enviaram, cumpriram com prazo, gosto disso. Prazo é prazo. Se é para entregar tal dia, tal dia. Não adianta enviar no outra semana, achar que o professor é confuso, mas o professor é organizado, tá? Chegou uma semana depois, é menos pontinho. O tio sabe quando chega. E tá tudo registrado no e-mail. Como que eu não vou saber? Mas tá bom. Gostei. Esse grupo 3 enviou certo, grupo 4 enviou certíssimos. Vocês estão de parabéns, tá? Outra coisa, gostei também da pesquisa, me procuraram para tirar algumas dúvidas, eu gosto disso. Eu gosto que o grupo me procura. E isso vale para o grupo 3 e o grupo 4, por enquanto. Vocês me mandaram mensagem, eu mandei alguns links aí para pesquisar. Do Japão também, né? Japão, acredito que a Marina me enviou. Depois eu mandei para a Marina, ela compartilhou, acredito, lá no grupo. Tô vendo aqui vocês falaram um pouco também. Eu só queria o quê? Que a câmera estivesse ligado. Lembrando, ó, a câmera ligado na hora da apresentação. É a Tio, mesma. é por causa que eu tô no celular. Aí minha mensagem tá no celular. Tá bom, tudo bem. Mas dá pra ligar a câmera do celular. O tio tá aqui, ó, na câmera do celular, lá, ó. Mas tá bom, tá sossegado. A apresentação sua ficou show. O tio não vai tirar ponto, não. É só um recado, tá, pessoal? Que os outros professores, as outras disciplinas vão avaliar também. Essa aqui eu tô deixando o recado agora. Lógico, com a câmera ligada fica melhor de se avaliar também. Mas a questão é, pessoal, o seguinte: quando a gente for ler um trabalho, quando a gente lê algum trabalho para a turma, a gente tem que explicar um pouco aquela leitura. Ou, vou dar uma outra dica. Se eu vou trabalhar a leitura com a sala na hora da apresentação, o que seria excelente eu fazer? Eu tirar uma cópia dela e entregar. Como a gente está fazendo isso de forma digitalizada, tudo online, fica mais fácil ainda. Por quê? Eu posso pegar essa cópia, enviar para o grupo do 7º ano e falar, pessoal, leiam que isso aí vai ser minha apresentação amanhã. Aí a turma já fica sabendo. É uma dica, tá, pessoal? Tio não tá dando expor em ninguém aqui. É só sugestões pra gente aprender, tá? Tudo bem? São só sugestões. Então agora, pessoal, para não pegar muito tempo do próximo grupo, do grupo 4, agora, para apresentar, ficou Ana Luísa. Deixa eu localizar aqui, que eu não tô com os nomes aqui, não. Felipe, Igor e... Cadê? Quem mais? Gustavo É Alves. Gustavo Alves. Perdão, Gustavo. Eu tava confundindo Gustavo Alves com Gustavo Cavati. Cavati não é daqui agora não. Ok. Pessoal, seguinte. O próximo grupo vai apresentar um tema muito, muito bacana, que eu gosto demais. Astecas. E quando vocês vão apresentando, o tio também tem uns negócios para ir passando aqui. Então, eu vou deixar vocês falarem, depois eu mostro, tá? Se não eu passar durante a apresentação de vocês, não se preocupem. Vamos lá, pessoal. Grupo 4, estamos aí online. Podem apresentar ao vivo, aqui direto pelo Zoom aplicativo. E também, daqui a pouco, você que perdeu a aula, pelo YouTube. Vai lá, Ana. Ana, Igor, Gustavo e Felipe. Tio, inicia com o Igor. Igor, é você, meu jovem. Arrasa aí. Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom dia, turma. Hoje eu e a Ana, o Gustavo e o Felipe viemos apresentar sobre os astecas, que eram povos muito violentos, mas isso eu vou explicar. Era o seguinte: esses astecas surgiram na região que a gente chama de México hoje, lá para 1100 depois de Cristo, ou seja, eram povos muito antigos. E ficaram por lá. Eles apareceram e ficaram. Aí você me pergunta, por quê? Eu te respondo. Do nada, assim, eles viram uma águia comendo uma serpente. Aí eles pensaram. Eles eram povos que não sabiam de nada. Eles viram aquilo e pensaram, cara, é um sinal divino, com certeza. Que eles não tinham muita noção do que eles sabiam o que tinham. Aí eles acharam que era Deus mandando uma mensagem. E era para eles fazer tudo lá.
Aí eles pegaram aquela região e fizeram um santuário de sacrifício e construíram um império em volta. Pelo sacrifício, vocês já sabem que, e eu falei antes, eles eram muito violentos. Eles faziam sacrifícios humanos para os deuses, que era para falar, era, Deus, não me castiga, eu vou sacrificar um humano, eu vou sacrificar um escravo para vocês. E era assim. E eles se expandiram naquela região, dominando vários vizinhos, mostrando que eles eram mesmo batalhadores, eram fortes, etc. E com a invasão dos vizinhos, os vizinhos não gostaram deles. Eles ficaram muito... Eles olharam para os astecas e pensaram, eles são muito maus, a gente tem que evitar. E esse vai ser um dos motivos que o Império vai acabar. Mas isso é lá para 1500. A gente está indo em 1200, 1300, 1200. Além da dominação dos povos vizinhos, naquela região tinha um lago, o Lago Texcoco, que hoje em dia nem existe mais, porque com as guerras e tal, o lago acabou. E como vocês já devem saber, o México é muito deserto, é deserto e no meio tinha um lago. Aí, tipo, não dava pra como que é? Plantar em volta do lago. Não dava, porque é deserto. E o que eles pensaram? Já que não dá para plantar no lado, eu planto em cima. Criaram plataformas com terra, com adubo, plantaram em cima do lago e fizeram. Aí as plataformas... Oi. Sabe quem faz esse modelo de agricultura que você está comentando? Os povos lá da Holanda. A Holanda tem muito mar ali, muita água, né? Eles acabam plantando em cima também para poder aproveitar o espaço. Bem parecido com os astecas. Pode continuar. Eu já acabei, eu só ia terminar com isso. Show. Pode continuar o grupo. Agora sou eu, professor. Sim, Felipe. Bom dia, professor. Bom dia, turma. E, professor, eu preciso do share screen para começar a minha apresentação. Opa, gosto disso. Vou soltar agora aqui, ó. Vou soltar o ponto. Vai. Valeu. Calma aí. Para quem não entendeu aqui, pessoal, é o compartilhar a tela, tá? O share screen. Show, hein? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom, então. Vamos começar. A religião asteca assumiu um caráter politeísta, onde animais e elementos da natureza eram predominantes. Muitos dos deuses eram animais que representavam algum elemento da natureza. Então, a maioria dos deuses não era, tipo assim, não era só como na religião católica, não comparando nada assim. Mas, tipo assim, a religião católica é um ser místico, podemos falar assim. Na religião asteca, não. Os deuses eram encarados, a maioria, como animais, do dia a dia mesmo. Por exemplo, o colibri azul, que eu dei aqui como exemplo. Ele era considerado o deus do meio-dia, a forma do deus do meio-dia. E os templos religiosos dos astecas eram bastante complexos e marcavam uma determinada contagem de tempo. A construção de suas pirâmides era realizada a partir de um conjunto de blocos de pedra que sofria alterações há 52 anos. Eles faziam a reforma a cada 52 anos, para quem não entendeu. Por quê? Porque isso simbolizava, porque essa pirâmide eles construíam, mas não era para ser deles, era para ser dos deuses. Então, a cada reforma era um agradecimento pelos deuses por ter feito um mundo, entende? Para conservar o mundo. Era um agradecimento que eles faziam aos deuses. Aí, havia no panteão asteca, panteão a gente pode considerar como um conjunto de deuses, havia no panteão asteca vários deuses, mas os deuses mais importantes são Tetzalcoatl. Tetzalcoatl é o senhor do espelho fumegante, em português, assim, traduzindo mais ou menos. Tetzalcoatl é um dos grandes deuses da mitologia asteca. É o deus do céu noturno, da lua e das estrelas, senhor do fogo e da morte. Uma das figuras mais temidas do panteão asteca. Criador do mundo, vigilante da consciência
às vezes é... Uxi, peraí. Representado. Calma aí. Às vezes é representado como um jaguar que carrega no peito um espelho que ele podia ver toda a humanidade com esse espelho. Ele tinha um espelho carregando aqui no peito, na forma de jaguar. Ele tinha um espelho que ele podia ver toda a humanidade e tomar conta, porque ele foi o criador. Ele se sacrificou na história, ele se sacrificou para criar esse mundo, porque antes desse mundo existiram 4. Esse aqui é o 5º na cultura azteca. Show de bola. Tlaloc. Na mitologia azteca, Tlaloc é o deus da chuva, o senhor do raio, do trovão e do relâmpago, o senhor de um dos paraísos, Tlalocan. Ele era o deus da chuva, vocês podem ver ali. Então, ele foi para o caminho da agricultura. As pessoas que faziam agricultura lá na sociedade azteca, elas eram muito gratas a esse deus. Elas adoravam muito esse deus, porque era ele que trazia a chuva para seus filhos Tlalocs. Ele tinha uma esposa... Oi? Exatamente. Isso vai só associar aqui bem rapidinho. Igual aconteceu na Mesopotâmia, lá na Grécia, os mesmos deuses fértil, né? Quando a gente fala da vaca na Índia, é a mesma importância. Da importância da fertilidade, de produzir. Então, olha a importância desse deus também. Daqui a pouco, se você for mostrar a imagem aí, você vai ver, ele é bem assustador. Ele tinha, esse Tlaloc, ele tinha uma esposa que era... Deixa eu ver aqui o nome dela. Xochiquetzal. Xochiquetzal. Era sua esposa. Ela se tornou depois de um tempo, ela se tornou responsável pela bem-aventurança do mundo dos mortos, Mictlán. Então, você pode ver que você pode fazer uma associação entre o Tezcatlipoca, que é o deus da morte, e essa esposa do Tlaloc, porque ela era que comandava o mundo dos mortos. Então, você pode fazer uma associação. Okay. Esse aqui é o Tezcatlipoca, na representação dos astecas lá. E esse aqui era o Tlaloc, na representação também. Ele tem várias representações. Sim. Esse aqui é o deus que eu achei mais importante, que é o Quetzalcoatl, que traduzido para português é serpente emplumada ou serpente em penas Quetzal, que é a divindade da cultura, é uma divindade na cultura e na literatura mesoamericanas, cujo nome vem da língua nahuatl. A adoração de uma serpente emplumada foi documentada pela primeira vez no Teotihuacan, no 1º século a.C. ou no 1º século depois de Cristo, não se sabe a certo. Esse período situa-se no período pré-clássico até o início do período clássico. Esse aqui, aí após essa explicação, tem essa explicação aqui, porque ele tinha o colar do vento, que é esse aqui, que eu não sei falar o nome, que traduzido para português é peitoral do vento. Ele usava isso no pescoço, porque ele era o deus do vento, né, gente? E alguns governantes religiosos usavam esse colar para falar, tipo, pelo que eu entendi, para falar. Eu tenho o apoio de Quetzalcoatl, entendeu? Eu tenho o apoio da minha liderança desse deus, então, se vocês não ficarem comigo, vocês vão ficar contra esse deus. Eu entendi como isso. Aqui são as duas representações do Quetzalcoatl, que essa aqui é a representação que alguns astecas faziam, e essa aqui é a outra, que é uma serpente com penas e asas. Show de bola. Também tem o Xiptotec. Xiptotec, traduzindo para português, significa Nosso Senhor Esfolado. Esfolado mesmo, gente. Pele arrancada, negócio doido.
Ele era o senhor da primavera e dos vegetais e da primavera eterna. Ele era o senhor disso. Agora eu vou explicar para vocês por que o nome dele era Nosso Senhor Esfolado. Ele tinha a pele de uma vítima de sacrifício em volta do seu corpo. Os astecas eram doidinhos, tinham problemas. Ele era muito coberto com a pele de uma vítima de sacrifício que simbolizava a vegetação que a cada ano cobre a terra. Então, não é, tipo assim, Nosso Senhor Esfolado à toa. Tem um significado por trás disso. Entendeu? Não é nada à toa no Azteca. Sempre tem que ter um significado para aquela coisa ser assim. Para honrá-lo, sacerdotes esfolavam seres humanos, arrancando a pele da vítima viva. Esse nome aí, ó, esse nome aqui, era um local de sacrifício. Tá bom. E aqui eu vou só falar um pouco dos tipos de sacrifício. Os tipos de sacrifício. Um dos tipos de cerimônia de sacrifício era que o mais bravo dos prisioneiros de guerra era sacrificado a cada ano. No dia da sua morte, ele tocava flauta no cortejo. Da sua morte. Sacerdotes e 4 belas moças acompanhavam. Eu achei isso aqui bem interessante. A cada ano, em nome de Itetzaquilipoca, um prisioneiro belo e forte era escolhido para representar o deus. Por um ano, os astecas idolatravam e cortejavam ele. Mas ao final deste ano, ele tinha seu coração arrancado em adoração ao deus da noite, como forma de agradecimento ao deus que tinha se sacrificado para criar esse mundo. E foi essa Que horror! Não é? Que coisa ruim. Já pensou, menino? Arrancar a pele, o coração, tudo vivo. Pensou, Thiago? Meu Deus! Eu não ia... Quem é que ia ser bonito nessa cidade? Eu não, nunca. Eu ia sair, andar todo sujo, mal arrumado. Show de bola, Felipe. Muito bom. Tu gostou muito. Continua, grupo. Tô gostando, hein? Tá me escutando? Tô sim, Gustavo. Bom dia, turma. Bom dia. O povo asteca deu grande importância ao desenvolvimento de diversas áreas do saber. Possuía um calendário que muito se assemelhava aos padrões utilizados na contagem feita do tempo hoje. Sua linguagem era tanto pictória quanto hieroglífica, ou seja, utilizavam de desenhos, símbolos e sons para fabricarem e transmitirem uma mensagem. O desenvolvimento da escrita entre os astecas não tinha apenas um caráter funcional. Muitos poemas, cantos religiosos e peças teatrais foram registradas por seu sistema de escrita. A medicina entre os astecas era uma tarefa desempenhada por xamãs e curandeiros. Por meio de rituais e trances, diagnosticavam a doença e o tratamento contra certo incômodo físico. A fitoterapia era um método recorrente na preparação de infusões, chás e pomadas destinadas aos mais variados tratamentos médicos. Por meio do conhecimento acumulado, faziam sangres, tratavam feridas, curavam cáries e doenças visuais e auditivas. Tradição. Os astecas tinham diversos mitos nos quais explicavam a origem dos deuses, dos homens e dos fenômenos da natureza. Estes mitos eram importantes, pois davam sentido à vida. Os astecas faziam esculturas de diversos tamanhos sobre, principalmente, temas religiosos ou aspectos da natureza. Os artistas astecas captavam a essência do que queriam retratar e faziam a obra com grande riqueza de detalhes. Vale destacar que o tamanho da escultura estava relacionado com a importância do que era retratado. Deuses, sacerdotes e reis, por exemplo, eram temas de grandes esculturas, enquanto as pequenas retratavam animais e objetos comuns do cotidiano. Bom, agora sou eu. Tiago, eu vou falar um pouco da divisão social nesse exato momento. Bom, o povo chamado de Azteca, ou Mexicas, fundaram a cidade de, não sei pronunciar o nome, Tenochtitlan, meu Deus,
A primeira construção da cidade foi um templo, ao redor do qual construíram-se casas, palácios e mercados. Não se sabe o número exato de habitantes do Império antes da chegada dos espanhóis. Havia cerca de 11 milhões de habitantes. Só que nos anos de 1520 e 1531, o número de habitantes caiu para cerca de 4 milhões. A principal causa dessa queda foi uma epidemia de varíola, o que facilitou a conquista dos espanhóis, mas não é o caso agora. A sociedade asteca, ela era bastante hierarquizada, eu acho que é assim que se diz. A roupa que indicava a posição social da pessoa. Quem governava era o imperador, chamado de Tlatoani, palavra que significava aquele que fala ou aquele que comanda. Havia também uma espécie de vice-imperador, o anacoate, cargo que era geralmente exercido por um irmão do imperador. O que vinha abaixo deles eram os nobres. No grupo faziam parte funcionários públicos, encarregados da administração, os sacerdotes e líderes militares. Geralmente, os nobres eram parentes do imperador. Esse grupo ele era considerado privilegiado, pois eles não eram obrigados a pagar impostos. Abaixo dos nobres estavam os comerciantes ou artesãos, que era algo que se passava, era um ofício que se passava de pai para filho. Entre os artesãos existiam ourives, joalheiros e os que trabalhavam com plumas. Cada artesão era obrigado a pagar imposto, que consistia em ser parte do que ele produz. Apesar disso, eles eram muito bem remunerados e muito respeitados. O comércio estava dividido em dois grupos. O comércio local, que estava nas mãos de pessoas de origem humilde. E enquanto o comércio exterior de artigos de luxo estavam nas mãos de grandes comerciantes. Quem constituía a base da pirâmide social? Era o Maceautin, acho que é assim que se pronuncia. Eram cidadãos comuns, que constituíam a maioria da população. Os que eram agricultores não trabalhavam apenas para o seu próprio consumo, né, sua subsistência, mas também nas terras do abastecimento dos nobres. Você me pergunta bem assim, tinha escravos? Aí eu te dou a resposta. Havia a classe dos tlatacoantes, não sei se é assim que se pronuncia, mas está bem, ela era formada por prisioneiros de guerra, condenados pela justiça civil, pessoas com dívidas de jogo ou arruinadas pela bebida e estrangeiros, remanescentes dos povos que foram conquistados ou dimizados pelos astecas. Para saldar essa dívida, eles podiam trabalhar para um senhor, e essa relação ela era mais próxima de uma servidão do que de escravo por dívidas. Porque os escravos, eles podiam morar em suas próprias residências. No caso de homens, eles podiam casar com mulheres livres e os seus filhos eram considerados livres. Agora eu vou falar um pouco sobre a política. O Império Azteca, ele foi um exemplo de império que governava por meios indiretos. Era mais um sistema de tributo do que um sistema de um único governo. Embora a forma de governo ela seja muitas vezes referida como um império, na verdade, a maioria das áreas dentro do império foram organizadas como cidade-estado, conhecidas como Altepetium, em Nahuatl. Nahuatl era a língua falada pelos mexicas. Essas eram pequenas sociedades governadas por um rei, Tlatoani, de uma dinastia legítima. A economia, que depois no final eu vou falar algo que me deixou um pouco surpresa. A economia asteca, ela podia ser dividida em um setor político, sob o controle de nobres e reis,
e um setor comercial, que operava independentemente do setor político. Várias formas de dinheiro estavam em circulação, mas notavelmente o feijão de cacau. Esses grãos eles podiam ser usados para comprar alimentos, grampos e tecidos. Cerca de 30 grãos compravam um coelho. E foi registrado, uma vez, um pai vendeu a sua filha por 200 grãos de cacau. Estranho, mas foi o que aconteceu. Um pouco sobre o calendário asteca. Os astecas, eles baseavam-se seu calendário no sol. Eles utilizavam um calendário religioso de 365 dias. Esse calendário foi dividido em 18 meses. Imagina, se a gente demora para passar 12 meses, imagina 18, hein? Que empolgante. De 21 dias, e cada mês ele tinha o seu próprio tema, seja ele religioso e muitas vezes agrícola. Finalizei. Show. Lembrar do calendário aí, que o calendário ele era mesmo, o tempo era o mesmo, na verdade, né? Só era fragmentado, um período maior, e tinha 5 dias que faltavam, que eram chamados dias amaldiçoados, que tinha que ficar de jejum, não podia guerrear, não podia trabalhar, tinha que ficar rezando, né? Eram os 5 dias para poder completar esse calendário. Lembrando que o calendário também era bem avançado. Ana, finalizou? Falta uma parte do Igor. Show. Eu vou falar mais um pouco sobre o fim do Império. Então, diga, Igor. Em 1519, o espanhol Hernán Cortés chegou na região do atual México. E aqueles povos vizinhos dominados lá atrás, que tinham virado até escravo, que é outro nome que eu não sei falar, eles ajudaram o Hernán Cortés, porque eles queriam vingança. E foi. Em 1521, o imperador deles lá, o sucessor do Zona, alguma coisa. Eu não consigo falar, é muito embaralhado. É só falar assim, o imperador azteca da época. O terceiro imperador, acho que era. Ele teve que se render, porque ele não tinha mais como guerrear. Porque assim... Ele cometeu a falha, Igor, de convidar, né? O Hernán Cortés para entrar no templo. Hernán Cortés já tinha conhecimento. O imperador ajudou ele, convidou ele para... O imperador foi ingênuo. Foi muito ingênuo. Eu tenho um ódio desse acontecimento, porque mudou tudo, né? Mudou muita coisa. Os espanhóis, que a gente fala muito, não conseguiam dominar os astecas. Não era coisa fácil de ser dominada. Então, você vê que o imperador confiou, chamou ele para conversar, para poder negociar. Acabou que o Hernán Cortés traiu, assassinou e tomou, né? O domínio. Também, eu também li uns lugares que os astecas também ficaram mais fracos, porque os espanhóis conheciam eles, né, por causa disso. Tinha doença lá, que eles estavam sofrendo com muita doença, e que eles achavam que os espanhóis eram os deuses. Isso. E mais esse, por outros motivos, o se rendeu e a Espanha dominou aquela região. Exatamente. E por isso que o 8º ano tá lá apresentando. Tá tomando uma sua para apresentar, falar sobre América Latina. Os povos que daqui a 2 séculos eles vão lutar pela independência, né? Ei, Danilo. Até que o Vintil tá vendo Danilo online. Show de bola. E, pessoal, finalizaram? Professor, Sim. eu posso só falar um negocinho? Só uma partezinha, só? Rapidinho, Felipe, porque o tempo estourou. Tu precisa fechar o tempo. É que o que eu achei muito interessante na caída do Império também é que, além de eles acharem que os espanhóis eram Deus, porque não era fácil de matar, assim, uma coisa assim, o Hernán Cortés, eles achavam que era como que é? O Quetzalcoatl, porque uma representação do Quetzalcoatl era que ele voltaria como um homem branco e de olhos claros. Aí eu vi em alguns lugares que os astecas, tipo assim, depois que viram isso, enfraqueceram um pouco também, além disso tudo. É porque eles eram muito, muito dependentes da religião. Você vê que
falar de sacrifício, você até apresentou muito bem pra gente falando do sacrifício, as formas desses sacrifícios, desses rituais. Era algo, claro, que não cabe no nosso entendimento atual. Imaginar. A gente já fica em choque quando fala em sacrificar galinha, sacrificar animal, imagina sacrificar gente, que absurdo. Sacrificar bebê, sacrificar homens, mulheres, é absurdo. Então, é uma sociedade muito religiosa, acredita muito nessas entidades da natureza, as espirituais, astronomia. Ele, ao mesmo tempo que a gente vê uma cidade muito avançada tecnologicamente, socialmente, hierarquicamente, a gente vê também ela muito presa nessa questão de religião. Talvez foi um dos motivos dela ter caído em si, né? Que acreditaram no conto que os indígenas aqui no Brasil também acreditavam da mesma forma, tá? Quando os portugueses estavam chegando, muitos acreditavam, muitas tribos acreditavam que era o Salvador, tá? Que eles também tinham a crença que viria um Salvador dessa mesma balela. Então, acabou que não foi nada legal, né, o que aconteceu. Então, Tiago, sim, pode tirar uma dúvida com você? pode. Eu queria saber, porque, Comigo ou tipo com assim, o grupo? Não, com você. Por conta desse tema aí religioso mesmo. Porque desde o período que eles começaram, que a religião começou o católico começou a ser introduzido e começou a ser expandido, Cristiano, sim. eles sempre colocaram a imagem de Jesus Cristo como um homem branco, né, as características normais. É porque, Duda, já entendi a sua pergunta. É porque que acontece aqui? Lembrar que a Espanha e Portugal, eles estavam vivendo ali bem próximo à cultura renascentista. Michelangelo, Donatello, todas essas artes renascentistas, elas acabavam chegando até a Espanha e Portugal muito rápido. Então, quando eles olhavam para uma imagem da Santa Ceia, eles olhavam para quê? Para o quadro renascentista. É o que a gente tem hoje nas igrejas. Então, a construção desse Jesus branco, de olho azul, cabelo lisinho, loirinho, é uma construção que é italiana, é uma construção espanhola. Não é uma construção, de fato, do Oriente Médio, ali próximo à Ásia, próximo à África. Então, não tem um Jesus moreno, não tem um Jesus negro por conta dessas representações. Mas se vocês observarem aqui, essas representações dos astecas são deuses negros. Assim como Jesus também não era branco de olho azul. Então, retratar um Jesus europeu é o que foi feito. E a gente acabou comprando essa ideia também. Muitos hoje, se você disser que Jesus não era branco de olho azul, a pessoa já se reza e manda você sair da beira dela. Sim, é porque eu acho errado você pegar né, Mas Jesus tem uma música e que colocar fala... ele como uma única característica, sendo que ele serve todos os povos, pode-se dizer assim. Mas serve todos, mas existe o plural, né? A gente tem que entender que existe o plural. Mas existe uma música que fala assim: a alma não tem cor, porque eu sou negro. A alma não tem cor, porque eu sou branco. Já ouviram? Muito bonita essa música. É porque a alma, de fato, não tem cor, né? E a gente sabe que no cristianismo existe a trindade. Jesus é da mesma forma um espírito, um corpo e também o Espírito Santo. Então, a gente não pode se alarmar, ok? Mas não ficar com aquele preconceito, entender que a cor também aqui vai ter uma diferençazinha, mas a gente não pode ficar muito preso. Lembrar do contexto histórico, esse que é o nosso objetivo. Pessoal, o tio tá falando, mas tá vendo o horário aqui que tá explodindo. Eu só peguei... Você tá com frio, Thiago? Tô com um cadinho de frio. Pessoal, presta atenção. Essas imagens aqui que o tio separou para vocês é porque eu não imaginava que o grupo 4 ia passar as imagens. Mas ficou show de bola. Mas eu só mostrei aqui, ó, o Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, né? Tezcatlipoca. Essa é uma representação em 3D. Olha o espelho aqui no meio, ó. O espelho que foi falado pelo Felipe. Que bacana. É o mesmo, ó. E temos também o Taloc. O Taloc é sinistro. Olha isso. O Taloc é a sua representação em 3D e também por animação. Ele tem um poder do raio, das nuvens aí. Olha a importância desse Deus.
Então, nós temos 2 ali, um do criador e esse aqui ligado à fertilidade. Professor, salva essa imagem pra mim. Oi? Salva essa imagem pra mim. Eu vou mandar para vocês depois lá no grupo. Show de bola. Esse aqui é um calendário bem lindo e caríssimo. Eu vi essa imagem. Lindo, né? E aqui é uma representação dele menorzinho. É porque desse calendário tem várias interpretações de anos, de dia, de meses. Então, é um calendário um pouquinho diferente. Mas não além, tá? Não uma coisa assim atrasada. Uma coisa bem bacana. Pessoal, o tio tá mega estourado no tempo. O tio Léo vai matar o professor. Só falar rapidinho aqui, ó. Parabéns. Gostei bastante. Vocês estão de parabéns. Semana que vem tem mais 2 grupos aí para dar continuidade. Depois nós vamos encerrar nossas apresentações. Show! Segunda tem prova de história. Quero que vocês arrasem nessa prova. Marquem tudo lá dos Aztecas. Vai cair o quê? Os temas, pessoal? Vocês já sabem, né? Vai cair... Sim, os povos da América e a África. Isso. Não vai cair nada de Japão, vai cair nada de Índia e nada de Índia, nem Japão e nem China. Nada disso. Vai cair só Aztecas, Mali, Gana, Congo. Tá bom? Pessoal, e outra coisa. Veste CEP. Eu quero vídeo lá, pelo amor de Deus, hein? Cadê os vídeos de vocês? Estão Não vou ouvindo? participar, não, tio. Estamos. Igor. Pessoal, faz um vídeo batendo ali, ó, batendo bolinha assim, ó. Bola, ó, quicando ali, pulando corda, qualquer vídeo. Eu vou fazer um vídeo metendo mortal carpado. Cuidado, hein? Pessoal, ó, parabéns, tá? Gostou? Hoje o tio ia fazer uma revisão aqui, mas não vai dar tempo, porque o horário estourou. Mas show de bola, gostei muito. Até semana que vem. Manda um vídeo. Duda participa, João participa, Luísa, Maxson. Marcos, cadê o senhor, hein? Gustavo Alves, parabéns. Ana, parabéns. Felipe, parabéns. E Igor, parabéns. Obrigada. Parabéns também o Murilo, que apresentou agora há pouco. Marina, grupo anterior. Mandaram muito bem. Show. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Falou!